Sem dúvida, temos que falar do governo de Unidade nacional. de unidade nacional. Ok. O que isso é? As pessoas falam, mas ninguém descreve em detalhe. Primeiro, já existe no mundo. Existe aonde? Podes olhar para países como Finlândia, França e a própria Portugal. África do Sul, em África e Quênia são os exemplos que nós podemos falar em termos de exemplos africanos. Porquê governo de unidade nacional? Se olhas para uma África do Sul, quem estava no poder era o governo da Apartheid, não é? Eles é que tinham tudo. Forças de defesa, polícia, inteligência, eles tinham todo o sistema, não é? E foi obrigado uma solução negociada. A primeira era que tinha que seguir às eleições, e foi-se às eleições. Mas depois de ir às eleições, o primeiro governo que foi formado por presidente Nelson Mandela tinha que ter os membros da oposição, porque mesmo entre africanos estavam a lutar. A AFP, Inkatha, Freedom Party e a ANC estavam a lutar. Iam matar-se por causa do poder. E depois tinha o Democratic Alliance, que era NP, National Party, que era o partido do atual presidente daquela altura. Então, se nós olharmos aqui para Moçambique e dizemos, ok, como é que nós adaptamos para uma realidade moçambicana? O que nós podemos fazer? Primeira coisa que faz, se diz assim, ok, vamos lá formar um governo de unidade nacional. Como é que este governo tem que ser? Ok, tens um presidente que foi eleito, que no dia 23, a meritíssima presidente do Tribunal, do Conselho Constitucional, que testa tudo no Tribunal Superior. A obrigação dela é interpretar a lei. A obrigação dela não é ceder às emoções de qualquer pessoa. Nem chega do presidente, nem chega de qualquer que está a ameaçar violência e tal. E por mais que a pessoa usa uma máfia, dizer que não, agora a responsabilidade toda é do Conselho Constitucional. Não é assim. Okay? Ela só tem uma única obrigação perante a lei. É fazer a interpretação da lei. E quando os partidos políticos foram lá, ela deu um esclarecimento. Há quem escolheu não ouvir o que ela disse, mas ela foi clara. Ela disse assim, olha, isto funciona assim, meus amigos. Se os resultados dizem 40%, 40%, um partido, outro partido, não é? Uma mudança nos votos, sim senhora, tem um impacto no resultado final. Aí sim. Mas quando estás a dizer que um partido tem 70, outro tem 20, qual é a manobra que vais fazer? Não há nenhuma manobra possível. Não é verdade? Não vai mudar o resultado final. Então, nós temos que nos preparar para esta realidade. Então, o que nós podemos fazer dentro de uma realidade dessa? Que primeiro, para tal acontecer, o que nós precisamos? Precisamos da nossa Assembleia da República. Vamos lá abrir, que vamos lá dialogar. O partido que está em poder neste momento, que teve um resultado positivo, tem que vir com uma proposta. Essa proposta é uma proposta para garantir que haja um Moçambique amanhã. Nessa proposta, eles dizem assim, ok, Presidente da República quem é? Ok, é o nosso candidato. Prontos, nós vamos ficar com o seguinte, nós vamos ficar com o Ministério da Defesa, nós vamos ficar com o Ministério do Interior, nós vamos ficar com a Inteligência, o CIS. Vamos ficar com negócios estrangeiros, vamos ficar com economia e finanças e vamos criar justiça e vamos criar uma nova unidade chamada Inspeção Geral do Estado, okay? Que já não existe, mas vamos trazer de volta. São essas 7 áreas com quem nós vamos ficar. O primeiro-ministro é o candidato segundo mais votado ao nível de Moçambique, que ele tem muita popularidade e já provou a popularidade dele. Não precisamos de voltar a provar. Então, este primeiro-ministro, chama-se Venâncio Mondlane, tem que compor o governo dele. Um é chefe do Estado, outro é chefe do governo. Atenção. Qual é a diferença? O Estado tem 3 pilares. Tem o Executivo, que é o governo, tem a Assembleia da República, depois tem o Judiciário, Conselho Constitucional, Tribunal Supremo, tal.
São esses três que constroem o Estado. O governo é o executivo, são os ministérios. Okay? O primeiro-ministro é chefe do governo de Moçambique. Atenção. Ele nomeia todos vice-ministros, ele chefeia o governo nacional. As únicas áreas onde o presidente tem um input é o ministro da Agricultura, o ministro da Educação e o ministro da Saúde. Três áreas críticas do governo. Okay? Qual é a função do ministro? O ministro não está lá para fazer execução. O executivo, o tecnocrata, deixa de ser o ministro. Começa a ser o vice-ministro. Tens um exemplo disso nas províncias. Tens um secretário de Estado e tens um governador. Aquilo que estou a dizer, vamos transportar aquele esquema para o governo nacional. Então, o ministro é o governador, é uma figura política. O vice-ministro é o secretário de Estado. E nós começamos a dar os mesmos poderes executivos aos vice-ministros. E cada um tem um pelour específico. Hoje em dia não funciona assim. Hoje em dia tens um ministro, tens um vice-ministro, o vice-ministro é como se fosse auxiliário do ministro. E os dois são nomeados por chefe do Estado. Nós estamos a quebrar isso. E para nós quebrarmos isso, temos que tocar a Constituição naquilo que diz respeito aos poderes que o presidente tem, os poderes que o primeiro-ministro tem. Mas há mais. Quando estás a fazer isso, qual é o objetivo? Onde é que entra a Assembleia da República? A Assembleia da República entra porque tudo que é nomeação, ministro, vice-ministro, tem que tudo passar da Assembleia da